Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte do dia 7/7, páginas 438 até 441 do livro do segundo bimestre, Pós-Impressionismo e Fauvismo. No final do século XIX, após a invenção da fotografia e reviravolta que foi o impressionismo na arte, os artistas se sentiram mais livres para criar e explorar suas ideias. Tudo isso devido a um contexto do mundo que estava passando por grandes mudanças, né, com a Revolução Industrial. Então, com isso, a arte e a forma como as pessoas interpretavam o mundo mudou. É importante notar que na história da arte, cada movimento artístico ele pode e quase sempre influencia o seguinte: suas ideias, suas técnicas, nada é de fato isolado. Nós vamos ver um pouquinho do pontilhismo, começando com o Seurat, que foi o responsável pelo desenvolvimento do pontilhismo, né, ou divisionismo, né, tem esses dois nomes. É uma técnica que consiste em pequenos pontos que, aplicados sobre a tela de uma forma organizada, claro, acaba formando uma imagem. Cada um desses pontos possui cores puras, ou seja, que não foram misturadas na paleta de pintura do artista. Com um forte estudo sobre as cores e o círculo cromático, Seurat afirmava que as cores complementares dispostas uma do lado da outra na imagem poderiam criar efeitos de sombra e volume, sendo misturadas pelo olhar do espectador. O resultado de sua pesquisa é uma série de grandes pinturas granuladas com uma sucessão de pequenos pontos que podem ser vistas apenas de perto, formando de longe um todo organizado. Então, aqui nós podemos ver uma obra pontilhista, onde todos os pontos organizados de uma forma que a mistura é feita na tela para criar as cores secundárias, né, como nós temos o verde aqui. Se aproximarmos, a gente consegue ver que o verde é criado a partir de pontos de tinta amarela com o azul, né? E aí nós temos o efeito do verde, o volume, a questão da sombra, tudo feito a partir de pequenos pontos, pequenas pinceladas. Outro artista que desenvolveu o pontilhismo foi o Paul Signac. Suas pinturas evidenciam os pontos na tela e o uso de cores puras no plano, herança impressionista. Com cenas de paisagens de marinha e rios, o Signac apresenta belas composições como a Boia Vermelha, que é essa obra aqui, que a gente pode ver as cores complementares, como no caso o azul com a laranja, com laranja, né, criando todo esse efeito de luz e sombra apenas com pontos. Então, o pontilhismo, portanto, ele apresenta as seguintes características: temáticas de lazer, cores vivas, um efeito granulado na tela, né? E principalmente uma arte feita apenas com pontos. Outro artista pós-impressionista muito importante para as gerações seguintes foi o Paul Cézanne, que, apesar de ter feito parte do grupo dos impressionistas durante algum tempo, as pesquisas dele acabaram indo para outra direção, como a geometrização da forma, como nós vemos aqui, porque o Cézanne ele produziu telas explorando não as cores, mas sim as formas básicas. E isso foi o que deu origem, na verdade, ao cubismo, que veio muito tempo depois com Pablo Picasso. E Picasso, na verdade, se inspirou nos trabalhos e nos estudos de Cézanne. Então, a pintura de Cézanne, ela apresentava as seguintes características: tem como temática paisagem de naturezas mortas, estruturações geométricas, senso analítico, equilíbrio e manchas de cor, embora não chegue a ser um artista pontilhista ou impressionista. A gente ainda vê traços desse outro movimento de vanguarda que também influenciaram muito na sua forma de pintar. As investigações pós-impressionistas sobre o potencial da arte foram muito variados. Enquanto Cézanne buscava compreender as estruturas da forma, o Paul Gauguin trazia a expressão das emoções e do seu mundo subjetivo por meio de uma exploração de cores intensas na tela. Assim como os outros artistas do período, Gauguin quis se afastar da arte realista, porque isso era muito característico da época, né? Os artistas do período das grandes mudanças se afastaram das técnicas acadêmicas. E no caso, Gauguin foi muito além, porque ele buscou como inspiração os nativos do Tahiti e camponeses da Bretanha, com seus hábitos ao invés da sociedade parisiense, o que era muito retratado em várias pinturas do período.
Então, as suas obras elas foram de grande influência para movimentos artísticos posteriores, como foi o expressionismo e o fauvismo. O fauvismo nós vamos ver mais à frente. Gauguin reinterpretou o mundo em que vivia, inserindo simbolismos orientais, elementos como cores, a expressão da emoção por meio das cores, as formas simplificadas e contornos fortes, representação de nativos, e aqui a gente tem uma das obras mais famosas do Gauguin, que é bem isso, né? Umas formas mais simples, uns traços não tão complexos quanto aos trabalhos realistas e academicistas, e as cores, principalmente, as cores chamavam muita atenção nas obras de Gauguin, o que não era muito comum esse tipo de tom. Várias obras de Gauguin a gente pode perceber o vermelho, o amarelo bem forte, o verde, e isso não é muito característico das pinturas europeias. Falando agora de Van Gogh, duas fases distinguem as obras de Van Gogh. Inicialmente, as suas pinturas elas eram escuras e sombrias e ainda ligadas ao chiaroscuro, que é aquele jogo de luz e sombra, e destacando as classes sociais holandesas. Foi quando foi para Paris que ele encontrou a pintura impressionista, que sua obra deu uma reviravolta. Impressionista, na verdade, ele foi um artista expressionista antes mesmo do expressionismo existir, né? Porque as pinceladas de Van Gogh têm todas as características da vanguarda expressionista, que só veio surgir logo depois da morte dele, alguns anos depois da morte dele, e ele já tinha todo o traço de um artista expressionista. Então o pintor ele seguiu buscando fazer sua arte da melhor maneira que podia, expressando o melhor de si. As características da obra de Van Gogh, pinceladas agitadas, é muito marcado por autorretratos também, cenas de paisagens e naturezas mortas, cores vibrantes e vivas, né? E o marcante de Van Gogh são realmente essas pinceladas longas que dão até uma ideia de movimento em todas as suas obras. Diferente de Van Gogh, Henri Lautrec vivia na Boêmia parisiense entre bares e teatros, enfim. Lautrec, ele desenvolveu, além de pinturas, de litografias, cartazes. Litografias é uma forma de, tipo carimbo, né? É uma forma de impressão. Com traços simples, feições com ares caricaturais, contornos com forte expressividade. Então, a arte de Lautrec ela é independente e original. O artista soube captar a essência humana, além das emoções superficiais, mesmo utilizando traços simples e poucas cores. Olha os traços de Lautrec. São bem soltos, mais parecendo um croquis, né? O croquis é um desenho com traços bem rápidos, quando você desenha algo bem rapidinho, é bem característico da arte do Lautrec, que possuem características, traços simples, poucas cores, uma forma meio caricatura, né? Não há muita técnica academicista em relação às regras da arte acadêmica nas obras de Lautrec, mas ainda assim ele ficou muito conhecido com seus trabalhos. Os artistas do pós-impressionismo não possuem a mesma técnica, tampouco a mesma temática. Entretanto, pode-se afirmar que todos inspirados pela corrente impressionista buscaram afastar-se do realismo. Essa é a principal característica, afastar-se do realismo e ir mais próximo à subjetividade, a explorar o potencial que o artista tinha a oferecer em relação às mudanças da sociedade. Então foram estes artistas que deram novos ares à arte e influenciaram os movimentos artísticos que vieram depois na Europa de vanguarda. Um exemplo deste movimento foi o fauvismo. O fauvismo ou fauvismo, ele é um movimento artístico que foi iniciado na França no século XX, não durou muito tempo, mas ele foi o primeiro dos movimentos de vanguarda iniciando a arte moderna, tá? Inspirados nas ideias dos impressionistas e pós-impressionistas, como nós vimos os pós-impressionistas agora, para vocês verem que uma coisa vai levando a outra. Então foi inspirado
nesses movimentos passados, os fauvistas eles também estavam interessados em romper com as tradições, com a tradição clássica e encontrar sua própria maneira de se expressar no mundo. É importante lembrar que cada grupo ou artista pode desenvolver sua investigação particular, a forma como vê ou entende o mundo, buscando expressar na arte seu estudo sobre luz, movimento, figura, enfim. São as características do fauvismo: cores fortes, puras, cenas de paisagens. E o interessante do fauvismo é que eles buscavam realmente, além do rompimento com o passado, expressar a emoção a partir do uso da cor, se afastando do realismo, a ponto de não retratar as cores e os objetos da forma que elas são. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de um parque. Não há quase nada real em relação à cor nesse parque. As árvores estão pintadas com cores extremamente puras, porque os fauvistas, né, os falvos, eles eram até conhecidos como as feras, porque eles eram até muito brutos ao usar as cores. Essa é uma das características. Cores muito além da realidade. A gente consegue perceber isso. Observe em seu cotidiano as cores que os objetos possuem. É possível encontrar muitas cores nas formas e objetos que nos cercam. Porém, até o final do século XIX e início do século XX, as cores elas eram mais escuras e apagadas. Então foram os fauvistas que iniciaram o movimento de inserir cores luminosas nas obras. Além de explorar as cores, sem misturas e matizes, o fauvismo ele também explorou as formas baseadas nas pesquisas de Cézanne, né, que nós vimos que era meio que geometrizar as formas, assim como outros âmbitos da vida na arte. Os artistas trocam ideias, influenciam-se, enfim. Por isso podemos afirmar que o fauvismo, com suas investigações formais, jogou a semente para outros movimentos crescerem algum tempo depois, vários outros que vieram depois, né? Os fauvistas, eles utilizavam as cores não só com intensidade, mas com a preocupação também de utilizarem as cores sem a preocupação de ser fiel à natureza, como eu disse, né? Retratavam o céu não precisa ser azul, as folhas não precisam ser verdes, enfim, tudo era possível. Sem a intenção de representar as cores que elas possuem, com as cores de fato dos elementos como eles são, Matisse, ele criou pinturas e colagens que expressam as emoções a partir das cores. Então, Matisse ele foi um dos principais pintores, artistas fauvistas, né? A gente observa aqui essa obra. A paisagem ela é real, a gente sabe que existe estrada, existe árvores, existe grama, mas não dessa cor. Esse é o grande diferencial dos fauvistas. Além de Matisse, outros artistas buscaram desenvolver a estética fauvista no início do século XX. Um deles foi o Vlaminck, que não só colocava a tinta do tubo diretamente na tela, mas ele também utilizava as espátulas no lugar do pincel. Então, a intensidade é a palavra certa quando se fala da obra dele, porque fica a tinta, né, ela era colocada diretamente na tela e ele realmente não usava o pincel, ele usava a espátula, então tudo ganhava um certo relevo. Aqui nessa fotografia a gente não consegue perceber o relevo da obra original, mas a obra original ela é cheia de relevos por conta dessa técnica que ele utilizava. Já seu amigo, André Derain, ele produzia com pinceladas curtas e movimentadas quase pontilhistas. Então aqui nós temos algumas características pontilhistas em uma obra que pertence ao movimento fauvista. Raul Dofy, ele foi, por sua vez, ele utilizava tons de carmim e rosa na criação de cenas alegres e vibrantes, apesar de ser acusado de não retratar com fidelidade o formato das coisas, suas telas, diferentemente das outras fauvistas, elas foram populares e ganharam a aceitação do público. Aqui tem uma obra dele que, ainda não sendo tão fiel à realidade quanto as outras obras fauvistas em relação às formas, a gente ainda consegue perceber do que se trata. E esses tons de rosa, amarelo, enfim, foram muito marcantes nas obras dele, coisas que outros artistas fauvistas não representavam porque eles preferiam as cores puras. Expressividade e contornos fortes fazem parte da obra,
desse artista, que é o Howard, né, que não passou tanto tempo com o movimento fauvista e apresenta uma temática diferente dos outros pintores. Ele aborda temas religiosos, por exemplo, com formas simplificadas e expressivas. Os contornos de suas pinturas assemelham-se aos vitrais das catedrais góticas. A arte ela é capaz de apresentar grandes mudanças com o passar do tempo, seja pela mudança local, da mentalidade das pessoas, enfim. Isto porque a sociedade ela é capaz de impactar a arte, mas a arte também faz o mesmo com o público que a acessa. A transição do século XIX para o século XX gerou uma série de mudanças, né, em vários âmbitos, e por isso é importante entender que as manifestações artísticas apresentam características diferentes, por motivos bastante específicos. Então, estudar a arte, o mundo em que vivemos, observar as pinturas e os movimentos artísticos nos ajuda a entender um pouquinho o que cada civilização passou, o que foi expressivo de cada cultura, né? Então, fechamos essa unidade. Podem fazer os exercícios que na próxima aula eu corrijo, ok? Bons estudos!